colegas. Hoje nós estamos na primeira gravação do podcast do Fala Bem, né? Essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Enfermagem, a Bem Paraná, e também uma iniciativa do COESH, que é o Conselho dos Estudantes de Enfermagem, também do Paraná, e que muito me alegrou de ter constituído o COESH o ano passado. E nós temos um grupo de alunos que trabalham pela Bem Paraná e tem feito a diferença junto aos nossos estudantes de enfermagem. E hoje, nessa primeira edição, eu trouxe uma colega muito querida, uma benista, que a gente pode dizer de carteirinha, né, que já foi presidente da Bem durante 2 gestões, e hoje ela foi convidada. Então, Simone Peruzzo, eu quero agradecer muito por você ter aceitado esse convite, né, de estar aqui com a gente nessa primeira conversa do Fala Bem. Para iniciar, Simone, assim, fiquei pensando, nós duas estamos aposentadas, com muitos anos de estrada dentro da enfermagem, com muitas atividades, né? Eu agora ainda presidente da Bem até 2025, né? Da Bem Paraná, né? E você já foi durante 2 gestões presidente da Bem e foi secretária também da Bem Nacional, né? Eu queria que nesse momento, Simone, você contasse um pouquinho dessa trajetória profissional tão bonita que a gente sabe que você tem de experiência. Bom, primeiramente, né, Olga, minha presidente, obrigada pelo convite. O fato de ser uma primeira convidada do Fala Bem muito me honra, né, porque eu não tenho dúvida, muito do que eu me tornei, não é, eu devo à Associação Brasileira de Enfermagem, não é? Ora, como presidente da Bem Paraná, ora como secretária da Bem Nacional, não é? Então, muito, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Escutar de você reunir os alunos é algo maravilhoso, não é? Afinal de contas, como tu bem disseste, temos alguns anos de trabalho, apesar de aposentadas, a gente não consegue largar a enfermagem, não tem, isso está na gente, não é? Mas precisamos de novas lideranças, novas pessoas e futuros profissionais preparados para esse grande desafio que é a assistência de enfermagem no mundo tecnológico, né? Da minha parte, falar um pouquinho da minha trajetória, verdade, são 40 anos de atuação, né? Sou formada pela Universidade Católica do Paraná, não é? Nos anos 80, então, Olga, eu tomo a liberdade de, às vezes, quebrar um pouquinho o protocolo e lembrar tempos em que o frasco de soro era de vidro, que a seringa também era de vidro, não existia material descartável. Então, eu acho que sobrevivemos, aprendemos muito, os desafios eram enormes, e algo que fazia uma grande diferença era o fato de estarmos trabalhando antes da questão do Sistema Único de Saúde, não é? Então, eu realmente, quando eu entro no meu primeiro emprego, que foi o Hospital Evangélico, eu entro na unidade de NC, que nada mais era que os não contribuintes, né? Então, eram mais de 35 pacientes, onde as casas, seja as casas, Santas Casas de Misericórdia, seja a Sociedade Beneficente do Evangélico, acolhia essas pessoas que não tinham a tal da carteira de trabalho assinada, não é? Ali foi a minha grande escola. Tu és professora, como eu também já fui, no sentido de que a graduação nos dá a nossa base, mas no transcorrer do processo nós temos que ir em busca de mais aprendizado, de mais conhecimento, porque a assistência vai exigir, não é? E para nossa alegria, e principalmente para a população, lá veio, né, depois da Constituinte, veio a Constituição, que traz para nós o Sistema Único de Saúde, né? Então, eu passo por essa fase antes da Constituição, que prevê, então, o Sistema Único de Saúde, e já nos anos 85, eu entro, então, para a Universidade Federal do Paraná, presto o concurso federal, tive a honra, aliás, prestei 2 na época, tanto para o Estado quanto a nível federal. Passei nos 2,
né? E acabei optando pelo federal e fui lotada no HC, da Universidade Federal do Paraná. Né? Lá eu entro em 85, já em 86 entro via maternidade. Né? Em 86 eu me torno coordenadora da tocoginecologia, que era a área que a gente respondia tanto pela obstetrícia quanto pela ginecologia, não é? E para grande honra, não é? Em 90 eu me torno diretora de enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, não é? Um crescimento rápido, muito jovem, eu devia ter em torno de 30 anos naquela época, difícil, para um hospital daquele porte, daquele tamanho, alguém muito jovem para assumir uma direção de enfermagem era um pouquinho assustador. Não era só para as pessoas que estavam me recebendo, mas também para eu como profissional, né? Mas sempre tive muito apoio da categoria, não é? E quando me perguntam se eu sempre quis ser enfermeira, e eu pondero assim, sempre, né? Eu sempre quis ser enfermeira. E o meu propósito sempre foi ser uma boa enfermeira, não é? Então, o fato de ser desafiada para alguns cargos, que às vezes num primeiro momento assustam, é o que nos move. Né? E aí me tornei diretora por 4 anos, informatizamos o Hospital de Clínicas naquela época, não é? Muito, muito difícil, né? É uma máquina desconhecida de todos, não é? Ainda mais para nós que trabalhamos diretamente com assistência, até eu recebi tinha alguns anticorpos da própria enfermagem com relação a tanta tecla, né? Tanta máquina, propriamente dito. Né? Mas informatizamos, fizemos, inclusive, desde a prescrição de enfermagem, né? Criamos, naquela ocasião, a consulta de enfermagem na entrada desse paciente para dentro do Hospital de Clínicas. Não é? No transcorrer do processo, ou seja, demos ênfase, vitrine para a consulta de enfermagem, não é? Atrelada, então, verdade, à prescrição, criamos naquela época a residência de enfermagem em parceria com o Departamento de Enfermagem da UFPR. Não é? Então, movimentos extremamente importantes, e eu gosto demais de comentar que ter medo, às vezes, receio de assumir determinados cargos, determinado desafio, é salutar. O medo, ele nos torna mais prudente. Agora, o medo não pode nos paralisar. Não é? Então, apesar de determinados receios, eu lembro que uma das coisas que sempre me incomodou e continua me incomodando, não é? Às vezes, o uso inadequado da enfermagem nos serviços de saúde. Naquela época, é verdade, faz bastante tempo, não é? Era algo que me incomodava, era o fato de eu ter um grupo na equipe de enfermagem, as pessoas terem, além de assistir o paciente, fazer toda a higienização do ambiente, seja a desinfecção terminal e a concorrente. Isso não diminui ninguém, bem pelo contrário, mas eu ponderava que essa dedicação ao equipamento, à desinfecção de uma cama, poderia ser dedicada ao paciente e não à cama. Então, eu gosto demais de lembrar, Olga, e, na época, a professora Ésia era colega minha, diretora do Cajuru, não é? E numa conversa, numa determinada tarde no HC, com o chefe da zeladoria, eu perguntava para ele, e ele também era extremamente interessado, se nós não poderíamos criar uma figura dentro do serviço de sanitização, no caso de zeladoria, perdão, uma figura como as sanitizadoras, que fariam essa higienização hospitalar. Não é? E o meu colega achou de best e sentamos e escrevemos um projeto que eu acabei apresentando depois para o Conselho de Administração do HC, não é? E na época criamos a figura sanitizadora, que inclusive tinha
um plus a mais no salário pelo fato de trabalhar com a sanitização, não é? Então eu gosto muito de lembrar e fico feliz que eu tenha contribuído, não é, para hoje que existe em todos os hospitais de Curitiba, do Paraná, do Brasil, não é, o serviço de higienização hospitalar. Muito importante isso, né? Porque promove para a enfermagem para o cuidado direto ao paciente, né? Eu pondero sempre, né, Olga, eu não posso perder essa oportunidade. A Bem é a minha casa, né? Aliás, a Bem acolhe a todos os profissionais e aproveitem a Bem. A Bem é uma grande vitrine, é um grande aprendizado, não é? Então, o que eu quero reforçar é a importância, independente de onde estivermos lotados, de nos preocuparmos com o trabalho, o serviço que eu tenho que dar conta, não é? Mas também refletir, aproveitar o momento para questões que envolvem a categoria, não é? Não só o meu serviço, mas a categoria como um todo. Como eu comentava contigo no início, não é fazer menos limpar uma cama, mas eu fui treinada, eu fui preparada para assistir ao paciente. Eu não sou enfermeira, não sou auxiliar de médico, não sou auxiliar de fisioterapeuta, eu não sou subprofissão. Ok? Então, o que eu quero reforçar aqui, por favor, nós trabalhamos num grupo, com uma equipe multiprofissional. É óbvio que um auxilia o outro, mas a natureza da minha profissão é assistir o paciente. É a ele. Então, o fato de eu estar eventualmente numa cama, ou levando exame para o laboratório, ou fazendo coisas que outros profissionais poderiam realmente abraçar, e enquanto eu poderia estar implementando, reforçando a minha assistência, é algo que qualquer liderança da enfermagem deve lutar, deve batalhar, não é? Então, na sequência, Olga, a minha geração não pegou controle de infecção hospitalar, eu fui fazer especialização em controle de infecção hospitalar depois da saída da direção. Foi um grande aprendizado, uma escola maravilhosa, e em 98 eu sou convidada para ser pró-reitora da Universidade Federal do Paraná, na área de recursos humanos e assuntos estudantis. Um hiper desafio, porque a universidade não deixa de ser uma prefeitura, né? Ela é muito grande e com N departamentos, N realidades, não é? Demandas diferenciadas, e aonde eu tenho que trabalhar diretamente com o Ministério da Educação, não é? Então, aqui também reforço a importância da educação. Eu acho que nós, enfermeiros, até por conta da nossa formação generalista, né, a gente traz conosco um pouco dessa docência, né? Muitos de nós fizemos, inclusive, somos habilitados para tal, como eu mesma fiz, mas trabalhamos muito com educação permanente, né? Educação continuada nos serviços hospitalares. Então, a importância de termos atrelado ao nosso assistir a educação, não é? Que é algo que nos preocupa muito. Avançamos, não tenha dúvida, com relação a isso, mesmo já nos anos 98 até 2002, enquanto pró-reitora, o estímulo de abertura de novos cursos, novas vagas, né, ampliação de campos, novos campos para a universidade, nem sempre com a infraestrutura que realmente um campi necessita, que aqui nós daria, né, Olga, um outro Fala Bem, com esse desequilíbrio, não é? No que diz respeito a quantitativo de pessoal. E aqui eu falo tanto de docentes, quanto eu falo de técnicos administrativos, no caso específico da enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares e enfermeiros, né? Sofremos demais com relação a isso, e que todo dirigente nos escute dizendo que isso afeta diretamente a qualidade da assistência de enfermagem, não é? Então, crescemos, mas tivemos também, vamos dizer assim, um outro desafio que se desenha, que é a qualidade da formação. Qualidade da formação.
né? Você, como a ABEM, Olga, mais do que ninguém sabe disso, a ABEM sempre preservou, promoveu essa qualidade. E no momento em que se abriram N cursos, N escolas, e, por favor, deixo claro, é bem-vindo, mas perdemos na qualidade, nós hoje sofremos no que diz respeito ao mercado de trabalho com relação à qualificação desse profissional, não é? Então, é algo que tem que ser visto com muito, muito critério no que diz respeito à liberação, à abertura de cursos, principalmente no que tange à qualidade desse ensino. Na sequência, verdade, saindo da pró-reitoria, eu fui convidada para assumir a ABEM Paraná, não é? E por 2 gestões. E aí eu tive um aprendizado bárbaro. Veja que eu sou funcionária, inicialmente empregada, depois servidora, mas sempre de serviço público, não é? E, minha surpresa, eu não conhecia tão bem o SUS quanto eu conheci enquanto presidente da ABEM e conselheira no Conselho Municipal de Saúde. Tive a honra, como primeira mulher e trabalhadora, ser presidente do Conselho por duas gestões. Na época eram 2 anos, não é? E por 4 anos, então, eu me tornei presidente daquele conselho, tive um contato bárbaro, um aprendizado, não só contato, um aprendizado bárbaro junto aos usuários, né, no que diz respeito às demandas, o que é esse SUS tão grande, porque eu particularmente sempre achei o HC enorme, mas quando você vê o que é uma saúde coletiva, e aí eu estou falando com uma expertise na área que é você, é um mundo, né? É um mundo. Se eu achava que a federal era uma prefeitura, pois vocês da saúde coletiva, vocês têm um mundo à parte, né? No que diz a importância, o número de programas, e aí o papel da enfermagem, não é? Nos diferentes cenários, não é? Na saúde coletiva. Então, ali eu fiquei. Depois, saí mais tarde para o mestrado, né? Eu sou de uma geração que não tinha mestrado nem doutorado na área da enfermagem, vou fazer mestrado lá em 2006, na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando volto para o departamento de enfermagem, especificamente na revista Cogitare, não é, que foi um outro grande aprendizado. Veja, gente, aqui eu só reforço que a gente está sempre aprendendo. Você pode ter bem jovenzinha, e você pode ser uma coroa, como eu sou, e a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Aí fiquei no departamento, ainda enquanto presidente, depois não presidente, e por insatisfação propriamente dito com o nosso órgão fiscalizador da profissão, eu acabei enfrentando as eleições do Corém Paraná. E por 2 gestões me tornei presidente, com uma equipe maravilhosa, com colegas bárbaros, não é? Nós demos... outra cara. Total, né, Olga? Vamos ser sinceros. Às vezes, por favor, Deus o livre, jamais jogando confete na gente, não é isso. Quando eu falo desses avanços, não é eu, pessoa profissional Simone, eu estou falando avanços da categoria para a categoria, não é? Nós compramos sede nova, fizemos concurso público, trazendo novos empregados para dentro do conselho, trazendo um outro conceito também de recursos humanos propriamente dito, né, de que maneira qualificar os recursos humanos, porque é importante a categoria relembrar. Os dirigentes de um conselho, eles são temporários. Quem fica na casa, quem é empregado, são os nossos, né? São os nossos empregados, eles ficam, nós somos passageiros. Então, que a gente tenha sempre em mente um cuidado muito grande com quem trabalha no conselho. E que todo profissional tenha orgulho de pagar o seu conselho, porque, afinal de contas, só paga quem tem uma profissão regulamentada. E a nossa profissão é devidamente regulamentada, não é ofício, né? Ofício é um cuidador de idoso, ofício é uma doula, são coisas diferentes. Então não vamos misturar isso e achar que o fato de alguns não pagarem pelo seu conselho, eu também poderia não pagá-lo. Não, uma vez profissão,
devidamente regulamentada, é nossa obrigação pagar, né? Veja, não somos o conselho, ainda muito confuso para a nossa comunidade, não é sindicato e não é a ABEM, né, Olga? Verdade. A ABEM é o nosso recheio. A ABEM nos recheia com saber, com conhecimento técnico, científico, cultural. Estão ali os grandes seminários, a Semana Brasileira, que foi um sucesso, Olga, coordenada por ti, né? Extremamente, nós muito bem acolhidos em todos os locais que fomos, não é? Então, isso é a BEM. Isso é a BEM. Já o sindicato tem um papel extremamente importante no que diz respeito a salário, carga horária, insalubridade, licenças, acordos coletivos de trabalho. Puxa vida, é muito importante. Agora, o Corém, quer queira ou não, ele fiscaliza a nós. Até onde nós, com competência, estamos assistindo alguém sem eventualmente gerar eventos adversos. Gente, é óbvio, você está tocando, você toca em alguém, você assiste, você cuida, até que se prove ao contrário, você jamais vai poder errar, a não ser mediante uma grande fatalidade. Mas mesmo perante esta fatalidade, esse erro, nós vamos ter que ser questionados, vamos ter que observar até onde nós infringimos um código de ética. Então, fique bem claro, né? São 3 organizações extremamente importantes para a categoria, mas que têm naturezas diferentes. E Simone, esse esclarecimento é de suma importância, principalmente para os nossos alunos, né? Porque a hora que eles saem para a profissão, para a caminhada profissional, que eles tenham justamente essa diferenciação, né? Você vê, o Corém agora lançou uma portaria, né, sobre a questão do processo de enfermagem no cuidado, né, a importância do processo. E na época que eu li a resolução, eu falei, meu Deus do céu, eu me formei em 76, né? 1976. E eu aprendi a fazer o processo de enfermagem, né? E nós tínhamos uma escritora, uma enfermeira, né? E pensadora brasileira, que era Wanda Horta, Uau. Né? Paranaense, inclusive, Paranaense. Né? Que fez, editou um livro sobre o processo de enfermagem, né? E a gente veio batalhando. Você mesmo colocou que você fez todo o movimento dentro do Hospital de Clínicas para que acontecesse, né? Acho que por onde a gente passou, nós fizemos esse movimento. E agora a gente está com uma resolução, né? Que diz que precisa ser implantado, né? E eu acho que daí vem um papel muito bom da ABEM, né? De fazer com que a gente possa estar interagindo com as instituições prestadoras de serviço, para que eles possam facilmente implantar, né? E daí vem a tua experiência, vem a minha, vem a experiência de um monte de professores ou de instituições que já implantaram, né? Para que ajude os outros a implantarem também, né? Então, essa diferenciação, né? É muito importante para que as pessoas realmente olhem, né? E principalmente para bem e vejam que, por exemplo, a educação permanente é muito nossa. Sabe, é muito da Associação Brasileira de Enfermagem, né? E o Fala Bem é isso que a gente quer, né? Que a gente faça, que a gente traga aqui assuntos importantes para que as pessoas consigam raciocinar nos seus locais de trabalho, nos seus locais de repouso. Corretíssimo. Quando a Olga agora comenta, por exemplo, lugar de repouso, não posso deixar, até porque foi na nossa gestão, como presidente da ABEM, do Corém, da ABEM, eu diria assim, uma vida inteira a gente discute carga horária, piso salarial, condições de trabalho, não é? Isso, eu acho que uma vida inteira. Eu gosto demais, Olga, quando eu dou aula, eu digo assim, você sabia que a carga horária data de 1955? Veja, nem eu tinha nascido, hein? Aqui já nós estamos falando já de como coroas, que somos. E nem eu tinha nascido. Nossas colegas, nossas antecessoras já ponderavam nos primeiros esboços de uma lei, futura lei do exercício profissional,
e que a natureza da nossa profissão exigia uma carga horária diferenciada. Nós estamos em 2025, uma lei aprovada com uma distócia, isso é bem termo de enfermeira obstétrica, que adora a palavra distócia, ou seja, desvirtuaram no que diz respeito à questão de vincular o piso com a questão da carga horária. Né? Nenhum de nós faz 44 horas semanais, apesar de previsto isso em CLT, não é? Mas não podemos nos acomodar com uma lei que atrelou, nesse momento, falou de piso, mas infelizmente atrelou com uma carga horária inexistente. Então, não tenham dúvida que as organizações de enfermagem, seja bem a Federação Nacional dos Enfermeiros, o COFEM, nós vamos estar trabalhando com relação a essa readequação. Quando a Olga comenta de descanso, eu só relembro que hoje temos uma lei de espaço físico específico de descanso para o enfermeiro, para a enfermagem, não é? Mas isso não existe. Não, veja, gente, pode até não existir num primeiro momento, mas vocês têm que ser sabedores dessa lei de maneira a sentar e discutir junto ao sindicato numa negociação de acordo coletivo de trabalho, né? Então, aprovado nesses últimos anos, eu acompanho especificamente a questão do piso salarial, eu já acompanho desde 96, não é? Nós temos que continuar acompanhando para readequá-lo e continuar lutando pela questão das 30 horas semanais, não tenha dúvida, isso é uma situação diretamente ligada à natureza da nossa profissão, que trabalha com o ciclo da vida de um ser humano, desde a hora que ele nasce até a hora que ele morre, que trabalha com o desequilíbrio que é saúde e doença. Logo, o desgaste desse profissional, com todo o respeito às demais profissões, é maior que qualquer profissão, porque é o único profissional que fica 365 dias do ano, de manhã, de tarde, de noite, no feriado ou não feriado, dentro de um serviço, seja hospitalar, de médio, pequeno ou grande porte, né? Então, extremamente importante. Também importante, Olga, aproveitando o Fala Bem, é dizer que a profissão, ela cresceu, ela cresce no sentido de exigir cada vez melhores profissionais, mais preparados, porque o parque tecnológico é enorme, né? Se lá atrás nós trabalhávamos com vidro, não é? Hoje vocês têm abocate, scalp, tudo que eu nunca tive na vida para poder trabalhar, não é? Então os senhores têm equipamentos bárbaros, basta ver uma fotografia de uma UTI hoje, desde hemodiálise, diálise peritoneal, seja o que for, as bombas infusoras, é um parque bárbaro. Logo, eu tenho que ter gente muito bem preparada para isso. Sofremos muito por ocasião da pandemia, não é? Pelo fato de termos que enfrentar uma doença sem tratamento, não é? E pessoas não preparadas para dependência, pela criticidade. O paciente era extremamente crítico para a gente poder cuidar, não é? Então, importante a gente dizer que cresceu muito. Hoje temos, por exemplo, especializações na área de enfermagem aeroespacial, né? Que nada mais é que o transporte do nosso paciente, que é totalmente diferenciado da via terrestre. Quando ele vai para dentro de um avião, um helicóptero, ele vai ser transferido. É outro tipo de cuidado, é um outro tipo de profissional que assume essa assistência. Temos também enfermagem forense, não é? Que nada mais é que a enfermagem, para quem gosta de buscar respostas, vestígios, o que aconteceu, puxa vida, de repente, perante uma violência sexual, uma violência doméstica, quais são os indícios, quais são os sinais, sintomas e tudo mais que vai acarretar para eu caracterizar e ajudar, inclusive o profissional do IML, que vai estar trabalhando com essa questão, né? Temos a questão da teleconsulta de enfermagem, a teleenfermagem, ela nasce na pandemia,
por uma necessidade, mas que agora ela está devidamente regulamentada pelo COFEM. Então, podemos fazer consulta de enfermagem, atuando junto com esse maquinário todo, que para mim também é muita novidade, não é? Mas está aí a teleconsulta, não é? Puxa, perfusionistas, nós temos enfermeiros perfusionistas, quase cerca de 40% das perfusões, ela é feita por meio de enfermeiros, é a máquina da extracorpórea sendo coordenada, administrada, comandada por esse enfermeiro. Então, veja, é uma profissão que eu me atrevo a dizer, a nossa formação generalista nos permite andar em diferentes cenários. Basta que a gente busque, por meio das especializações, das complementações, das capacitações, buscarmos mais conhecimento, porque esse vai ser sempre o nosso diferencial. O enfermeiro de nível superior, ele tem que ter maior conhecimento, assim como ele tem que assumir o paciente mais grave que estiver na assistência. O delegar é possível, mas deve ser evitado mediante a complexidade do nosso paciente. Então, eu queria, tudo que você falou é muito importante, Simone, mas eu queria me ater a uma questão que é justamente essa função nossa hoje aqui, né? Pela Associação Brasileira de Enfermagem, né? Que para mim é uma associação, uma função social e política, né? Que eu sempre me pergunto, eu estou aposentada já há um tempo, vou fazer quase 10 anos já que eu estou aposentada, e estou sempre dentro da associação, participando de conselhos, e você também está sempre em atividade, né? Então, essa é uma atividade, para mim, muito importante dentro, você falou assim, o enfermeiro generalista depois pode passar por vários cenários, né? E esse é um cenário social e político. Necessário. Né? Necessário. Então, eu queria que você colocasse, até pela tua trajetória nesse espaço, colocasse a tua opinião sobre essa trajetória. Olha, eu falava no início e reforço, né? Se cheguei até aqui, claro que teve esforço da gente como profissional. Não posso dizer que eu não tive oportunidades, a gente teve oportunidades também, isso faz parte do processo, mas eu reforço, a ABEM me trouxe até aqui. A ABEM é uma escola no que diz respeito a estimular a liderança, não é? A nos dar, ela nos oferece vitrine, ela nos dá, se você assim quiser e assim se dedicar, não é? Ela te dá, ela dá oportunidades, como o exemplo que eu dei do próprio Conselho Municipal de Saúde, não é? Os eventos são de uma qualidade bárbara, né? A ABEM nos qualifica, nos qualifica como enfermeira. Então, eu tenho fico frustrada de saber que temos hoje, comparado a outros anos, um número mais discreto de associados, pelo fato que as pessoas não entenderam que é na ABEM que a gente se qualifica. Não estou falando de formação, não estou falando da teoria propriamente dito, não, gente, estou falando de se qualificar principalmente como liderança. Precisamos de um número mais expressivo de colegas nossos na política. Hoje temos a nossa deputada estadual, a Márcia, que é um orgulho, mostrou para que veio, seja lá no início como enfermeira de UTI e no transcorrer do processo como secretária, enfrentando inclusive uma pandemia, não é? E hoje uma deputada extremamente engajada, envolvida na área da saúde. Mas lá em Brasília, hoje nós temos uma única enfermeira e somos um universo de 2,5 milhões de trabalhadores. Né? Aqui no Paraná, nós somos mais de 150 mil trabalhadores. Puxa vida, gente. Então, utilizem esses espaços para mostrar para que vieram, se somem a nós para chegarmos, implementarmos um Fala Bem, outros programas, nos tragam ideias novas, né? Tragam esse oxigênio que a juventude nos traz para dentro das nossas organizações, porque é ser ingênuo imaginar que as coisas acontecem automaticamente.
Nada acontece automaticamente. Então, dizer que eu não quero participar da organização porque eles não gostam de trabalhar, então eles vão para a BEM. Primeiro que a BEM é voluntária, não é? Então não tem nada de salário, não, é por acreditar. Não é? Para defender, para reforçar quem somos, né? E para que viemos. Então, não, gente. Então, venham para dentro dessa associação que vai. A associação, assim como a nossa profissão, vai dar para nós, em dobro, tudo que a gente se dedicar a ela. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a esse investimento. Aquilo que tu investe em ti, aquilo que tu investe numa organização que vai, sim, estar lutando, seja pela carga horária, pelas condições de trabalho, é a organização, porque eu estou lá na linha de frente assistindo, eu não tenho como acompanhar a lei. E quem tem a caneta, não vamos ser ingênuos, quem tem a caneta são os parlamentares, né? Então, precisamos de pessoas fortes, preparadas, que gostem de trabalhar, que gostem de desafio, responsáveis e éticas, não é? Para ocuparem esse espaço. Convido, sim, os nossos colegas a se somarem. Quando eu escutei de ti hoje, que nós temos um grupo de alunos próximos da BEM, para estar discutindo, eu já vejo num futuro próximo. Além de liderança, hoje eu tenho tantos alunos meus em lideranças de hospital, nas chefias de hospital, que morro de orgulho desses filhotes perdidos não achados, porque tem endereço, achados, não é? Eles têm endereço, faceira da vida que eu fico, que venham mais lideranças para ocuparem num futuro, quem sabe, próximo, essas cadeiras, seja como vereador. Por favor, primeiro as cadeiras da BEM, cadeira do Corém, conselhos, primeiro isso. Depois, vamos subir degrau por degrau, porque a gente fica bem mais confortável em sala de aula, até como professor, quando a gente já tem uma boa vivência na prática, propriamente dito. E depois, gente, vão lá para as cadeiras da vereança, da Assembleia, do Congresso, para mostrar para a nossa população quem somos e para que viemos, né? Um grupo de mulheres, é verdade, 90% de nós, os homens, existe uma masculinização da enfermagem, nós já temos mais de 15% de meninos, mas ainda somos um grupo grande de mulheres com a terceira jornada, não é? Então eu convido sim, venham, se somem, vocês não vão se arrepender. Eu só tenho, nesse momento, mais uma vez, agradecer à ABEM Paraná, à ABEM Nacional. Foi uma honra também presidir o Conselho de Enfermagem e todos os demais cargos que eu já assumi. Eu só tenho a agradecer. A quem? A minha formação, primeiro o meu núcleo familiar, a minha família. Não é? É muito importante o nosso núcleo familiar, não é? Mas na sequência, as minhas professoras, não é? Algumas delas que eu trabalho ainda até hoje, não é? Meus colegas e as oportunidades que a vida me deu, e eu tive eu acho que eu tive. Não, eu não tive nada, gente. Sabe o que eu tive? Eu só obedeci à mãe, porque eu sou do tempo que a gente obedecia à mãe, e a mãe disse que a gente tinha que aceitar convite, porque o convite pode não bater mais na porta depois. Então, no fundo, obrigado à mãe que me empurrou e eu obedeci e acabei dando conta do recado, graças ao grupo de amigos, de colegas, de grandes profissionais. Ninguém faz gestão sozinha, ninguém assiste bem um paciente sozinho. Eu faço como enfermeira, que foi sempre meu propósito, fazer uma assistência diferenciada, porque afinal de contas sou eu a enfermeira, mas não teria chego até aqui se não tivesse um grupo de pessoas, né? E, consequentemente, de profissionais e amigos. Simone, você vê, essa facilidade, né, de comunicação, né, é de anos mesmo, né? E a BEM Paraná tem muito a agradecer a você, né? Outro dia ainda falei que eu tive que mexer nos arquivos, falei que na gestão da Simone foi muito organizado. Né? Que a gente encontrou todos os arquivos que a gente precisava, né? Então eu queria agradecer muito a você por colaborar com Fala Bem, né? Nessa primeira edição nossa, né? Muito importante,
com a presença do COESH também aqui, que são os nossos alunos, né? A sugestão que veio deles, olha, vamos convidar a Simone para vir falar um pouco para nós, né? Os pimpolhos. E essa visão de uma trajetória, né? Que daqui a alguns anos os nossos ex-alunos vão poder falar também, né? E assim, o que é mais importante para mim que você deixou são os períodos importantes na vida da gente que a gente tem que valorizar, desde a família, né? A minha mãe falava assim, não perca o trem que está passando, né? Isso mesmo. Não perca o trem que está passando. Então, é verdade, o núcleo familiar é uma base nossa, né, de sustentação. E eu falo que hoje a ABEM, por exemplo, é um núcleo de sustentação para que eu ainda continue, mesmo estando aposentada já há muito tempo. Corretíssimo. Porque o que nós fazemos é sempre em prol da enfermagem, sempre voltado para a qualidade da assistência, da qualidade da profissão em si, da formação, do fazer da enfermagem, tanto na saúde coletiva como na área hospitalar, na abertura dessas novas possibilidades, né, de atuação. Novos, né? campos. Né? Então, o Fala Bem vai trazer para nós daqui para frente algumas possibilidades de abertura desse campo profissional, né? Ou trazer, por exemplo, você falou da enfermagem forense, né? Com certeza. Espetacular, né? A gente já está agendado com um enfermeiro que é um enfermeiro forense. Sim. E que ele vem falar para nós como é que se desenvolve essa profissão, qual é a atividade primordial dentro dessa profissão. Né? Não, excelente. Então, é muito salutar. Então, obrigada, de coração. Né? Fala bem, adoro você. Eu é que agradeço, mais uma vez, obrigada, presidente, pela oportunidade, obrigada, enfermagem do Paraná, não é? Por ter me acolhido. Eu sou gaúcha, né? Mas moro aqui já há muitos anos e fui muito bem acolhida e meu coração é curitibano e eu só tenho a agradecer e eu convido outras pessoas para se tornarem enfermeiros, né? Eu acho que nada mais precisamos de maior visibilidade, ainda temos uma invisibilidade social extremamente importante para enfrentarmos, mas com a ajuda de todos, né? E a exemplo do trabalho da ABEM desde 1926, nós chegamos lá. É desafiante, às vezes cansativo, não é? Mas é compensador, em todos os sentidos, como pessoa, como cidadã, como profissional, como mulher, não é? Não tem profissão melhor que ser enfermeira. Muito, muito, muito obrigada, Olga, de todo o meu coração. Verdade. Então, colegas, essa foi a primeira edição do Fala Bem, né? Muito proveitosa, com a presença da Simone Peruso aqui com a gente, né? E vocês aguardem, uma vez por mês nós teremos o Fala Bem aqui com assuntos sempre de interesse da nossa profissão, né? Então, aguardem, vocês serão comunicados.